viemos aqui para te adorar, Jesus. Nós viemos aqui para te adorar, não viemos, Senhor, para buscar as tuas bênçãos, recebê-los, mas nós viemos aqui por causa do Senhor.
céu, na terra e debaixo da terra se dobra todo joelho. Ele é o nome sobre todo nome, Jesus. Teu nome é lindo, teu nome é maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Podemos nos assentar, irmãos. Vamos ouvir atentamente as leituras da palavra de Deus. A paz, irmãos. A primeira leitura está em Isaías. Do 35, capítulo 35, do 1 ao 10. Isaías 35, do 1 ao 10. O deserto e a terra exequida se regozijaram. O Eterno exaltará e florescerá como tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo, cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do camelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina tribulação, virá para salvá-lo. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como um cervo, a língua do mudo cantará de alegria, a água irromperão em ermos e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora haverá chacais, crescerão a relva e o junco e o papiro, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirão apenas os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se virá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém. A segunda leitura está em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tome como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento.
Vamos ficar em pé. O Evangelho está em Mateus capítulo 11, versículo 2. Mateus 11, 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém. Amém? Podemos nos assentar. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, que Teu Espírito Santo nos conduza na meditação desta palavra, e que esta palavra, Senhor, produza fruto em nós, em cada um de nós, que o nosso coração seja transformado ao receber a semente da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Evangelho. Amém. Samuel, e Davi, e Leandro, vamos lá na salinha brincar, vamos lá, vamos. Isso. Hoje nós estamos vivendo o terceiro domingo do Advento. Advento é um tempo de preparação e de espera do Senhor que virá, mas de celebração do Senhor que já veio. Então no Advento nós estamos nos preparando para a celebração do Natal, onde nós vamos relembrar o Senhor que veio, mas que as leituras também nos apontam o Senhor que virá. Ele vem, o Senhor vem, Deus virá, Deus vai intervir na história da humanidade novamente. Então o tempo do Advento, que são esses 4 domingos que antecedem o Natal, ele é um tempo em que nós preparamos o coração para recebermos o Senhor. Recebemos o Senhor que veio e recebemos o Senhor que virá. Não é verdade que quando a gente vai receber uma visita, o que a gente faz na nossa casa? Você limpa, né, a casa, você arruma, você tira o pó, você varre, você deixa tudo limpinho, você deixa cheiroso, né? Você deixa tudo arrumado para receber aquela visita. Nós estamos para receber uma visita. No Natal, nós vamos celebrar a primeira visita que a terra teve de Jesus. Mas no Advento nós estamos preparando o nosso coração para receber o Senhor que chega a nós no Natal, mas nós também estamos preparando o coração para receber o Senhor que virá, para recebermos o Senhor que vem, para recebermos o Senhor que voltará. Por isso a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 35, ele vai nos dizer e nos exortar, dizendo que Deus vai intervir novamente na história da humanidade. Nós estamos olhando para o mundo hoje, e o mundo está complicado. A situação das nações estão muito complicadas. Nós estamos ouvindo falar de guerras, nós estamos ouvindo falar de doenças, nós estamos vendo nesses últimos 10 anos
catástrofes naturais que a gente nunca tinha visto. Nós estamos vendo a injustiça, a corrupção, a pobreza, a doença e a miséria assolando o Brasil, assolando as nações. Mas a leitura de Isaías vem nos lembrar que Deus vai intervir na história da humanidade novamente, em meio à injustiça, em meio a tudo que nós estamos vendo e que pode roubar a nossa esperança, em meio a tudo que nós estamos vendo que está acontecendo nas nações, no Brasil, no mundo, pode roubar a nossa esperança. Mas Isaías vem nos lembrar hoje que nós precisamos nos fortalecer, porque Deus vai intervir na história da humanidade novamente. O versículo 3 e o versículo 4 de Isaías diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Seu Deus virá, e virá com vingança, com divina retribuição, virá salvá-los. A palavra do Senhor para nós nesta manhã é essa: fortaleçam as mãos cansadas, em meio à injustiça, em meio à perseguição, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às más notícias que nós já estamos cansados de receber. A palavra de Deus vem nos dizer nesta manhã: fortaleçam as mãos cansadas. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Esta é uma palavra de ordem do Senhor para nós, é uma palavra de ordem do Senhor para a igreja tão perseguida nesta terra, para a igreja tão perseguida neste mundo. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam, não tenham medo. Sejam fortes, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque o seu Deus virá. Aleluia. O seu Deus virá, e Ele virá com vingança. Portanto, a vingança não é nossa, a vingança não somos nós que temos que retribuir o mal com o mal. Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Aleluia. Amém. A segunda leitura nos exorta a termos paciência nos sofrimentos, porque a vida aqui na terra nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por tribulações, nós vamos sofrer aqui na terra. Portanto, a segunda leitura de Tiago 5, versículo de 7 a 8, vem nos exortar a termos paciência no sofrimento. Porque ter paciência quando tudo está bem é fácil, porque a gente fica calmo quando está tudo certo. É fácil. É fácil estarmos bem e ficarmos bem quando na sua casa está tudo bem, quando tem uma despensa farta, quando ninguém está desempregado, quando ninguém está passando por um sofrimento de doença, quando ninguém está te perseguindo, quando ninguém está falando mal de você. É fácil ser paciente assim. Mas a palavra do Senhor vem nos exortar nesta manhã, na segunda leitura, que nós devemos ter paciência nos sofrimentos. E diz assim, versículo 7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Amém. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E a palavra original no grego para paciente que está aqui, ou paciência, é a palavra macrotimeu. E a palavra macrotimeu do grego, ela quer dizer perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Então a palavra paciência no original grego, ela quer dizer perseverar pacientemente, não parar, não desistir, não voltar atrás, não abrir mão, perseverar pacientemente. E é interessante que é perseverar pacientemente, mas bravamente, porque para perseverar no sofrimento nós temos que ter paciência e temos que ter coragem, temos que ser fortes. Por isso a palavra de Deus vem nos dizer: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, perseverem pacientemente, perseverem bravamente quando vocês vão sofrer infortúnios, quando vocês vão sofrer aborrecimentos. Sejam pacientes em suportar as ofensas e injúrias dos outros até a vinda do Senhor. Não desistam da caminhada quando vocês passam por sofrimento.
Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós temos que ser pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Amém? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E é interessante que Tiago ele vai usar uma comparação. Ele diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Não é assim que o agricultor faz? Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, e ele coloca então a semente na terra, e ele tem que aguardar, ele tem que esperar. A semente não nasce de um dia para o outro. Se você planta milho, no dia seguinte já não vai colher milho. Se você planta feijão, já não é no dia seguinte que você vai colher feijão. E dependendo da espécie de semente que você planta, demora às vezes anos para você colher aquilo, principalmente se for uma árvore frutífera. Algumas árvores demoram anos para você começar a fazer colheita. E daí a palavra de Deus vai dizer para nós: assim como o agricultor aguarda com paciência, vocês precisam esperar com paciência até a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo acontece muito rápido. Nós estamos vivendo na era da informação, em que a velocidade e o acontecimento vêm e vão de uma maneira muito rápida. E automaticamente a gente vai entrando nessa velocidade. E automaticamente a gente vai entrando nesse cronos, nessa cronologia, nessa maneira de contar o tempo humano. E a gente se esquece que a maneira de Deus contar as coisas e o tempo é diferente. Porque Deus não está preso no cronos. O tempo de Deus não é o tempo cronos. O tempo de Deus não é o tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo kairos, o tempo favorável do Senhor. E Deus não trabalha no nosso tempo. Deus tem um tempo próprio para agir. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol, e nada foge do domínio e do controle de Deus. Nós temos que aprender a esperar com paciência. Nós temos que aprender a não fugir das dificuldades, a não querer fugir dos problemas, mas encararmos os problemas de frente com paciência até a vinda do Senhor. Amém? Assim como o agricultor espera. E continua dizendo: irmãos, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Ou seja, fortaleça o teu interior. Fortaleça o teu interior. Fortaleça o teu coração. Fortaleça o teu interior. Sejam fortes por dentro. Por quê? Ele vai dizer: pois a vinda do Senhor está próxima. Essa carta de Tiago foi escrita há quase 2000 anos atrás. Se para Tiago a vinda do Senhor estava próxima, quanto mais para nós, irmãos, 2000 anos depois. Nós estamos a cada dia que passa mais perto da vinda do Senhor. A cada ano que passa, nós vamos nos aproximando mais da segunda vinda do Senhor, quando Deus vai intervir na história da humanidade novamente. Mas agora Deus vai intervir na história da humanidade para revolucionar a história da humanidade. O mundo não será mais o mesmo. A população mundial não será mais a mesma. Não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverão mais velórios, não haverá mais despedidas, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Vai haver uma mudança mundial com a segunda vinda do Senhor. Por isso nós devemos esperar com paciência, por isso nós devemos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E agora eu quero terminar essa reflexão essa manhã, indo para o Evangelho de hoje. E no Evangelho de hoje, novamente João Batista vem nos auxiliar nesse caminho do advento. Nesse caminho de preparação para o Natal, novamente surge a figura de João Batista, um profeta do Senhor, um homem de Deus, um homem destemido, um homem que não viveu para agradar os outros homens, mas um homem que viveu para agradar a Deus, e tinha na boca dele uma palavra de arrependimento de Deus para a
João Batista havia denunciado o pecado de Herodes, que estava adulterando porque estava com a esposa do seu irmão. E João Batista vai e denuncia o pecado de Herodes, um homem poderoso, um governador romano poderoso na região. E João Batista não temia os poderosos políticos da época e denunciou o pecado de Herodes. Herodes então se incomoda tanto, mandam prender João. João então é preso, e lá na prisão João enfrenta uma crise espiritual, em que a fé de João é colocada em xeque. Aquele homem que vivia em liberdade agora estava preso injustamente. Aquele homem que pregava outrora no deserto da Judéia, obedecendo a Deus, agora está preso injustamente. Aos olhos humanos parecia que Deus havia abandonado João. Aos olhos humanos parecia que era o fim de João Batista e que Deus agora não estava ali para auxiliá-lo. E no meio daquela prisão, João Batista então manda perguntar para Jesus, manda os seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus. Algum tempo antes, João Batista havia anunciado que depois dele viria o Messias, do qual ele não era digno de desatar nem as sandálias dos pés. Quando João Batista foi batizar Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista havia anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus era o Messias, mas no meio daquela crise uma dúvida tomou conta do coração de João Batista pela primeira vez. E ele então manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? És tu verdadeiramente o Messias que haveria de vir para Israel, ou a gente tem ainda que esperar outro? E essa pergunta às vezes nós fazemos também na nossa caminhada. Jesus será verdadeiramente o Filho de Deus, ou temos que esperar outro? Jesus verdadeiramente é o Messias, ou nós temos que esperar outro? O tempo do advento é um tempo de tirarmos a dúvida do nosso coração, de tirarmos do nosso coração toda a dúvida e proclamarmos a nossa fé. A dúvida de João Batista às vezes também é a nossa. João Batista anunciou Jesus, João Batista preparou o caminho para Jesus, João Batista batizou Jesus e declarou que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas na adversidade, no sofrimento, na prisão de João Batista, a dúvida lhe assolou o coração. E o mais interessante é que Jesus não repreende a dúvida do coração de João Batista. Jesus não dá uma bronca em João Batista. Jesus manda os seus discípulos voltarem para João e responder para eles da seguinte maneira: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Voltem e anunciem o que vocês estão vendo e ouvindo. Voltem e anunciem para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, quando a dúvida assola o nosso coração no meio de uma dificuldade, no meio de uma provação, no meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição injusta, no meio de uma situação desesperadora, o Evangelho de hoje nos convoca a ouvirmos e vermos os sinais do reino de Deus ao nosso redor. Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, facilmente nós olhamos apenas as dificuldades, nós olhamos apenas os lados negativos, nós olhamos apenas os problemas. Quando
Quando nós estamos passando por um sofrimento, nós não conseguimos enxergar coisas boas na nossa casa, não conseguimos enxergar coisas boas no nosso trabalho, não conseguimos enxergar coisas boas na nossa vida, mas o Evangelho de hoje está nos convocando a ouça e veja os sinais do reino, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades. Ouça e veja os sinais do reino de Deus. Quando nós passamos por situações em que nós não temos explicação, em que estamos sendo injustiçados, nós devemos ver e ouvir os sinais do reino. Nós devemos ver e ouvir os sinais que anunciam que Deus está conosco, mesmo em meio à dificuldade. Que Deus está conosco mesmo em meio à tribulação. Que Deus está conosco mesmo em meio à perseguição. Que Deus está conosco mesmo em meio às lágrimas. Que Ele nunca nos abandona, que Ele nunca nos deixa. Então vão e anunciem a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. O Evangelho de hoje nos convoca a sermos novos João Batistas. Em meio às dificuldades e às provações, em meio àqueles que estão sofrendo, em meio àqueles que estão passando por dificuldades, nós devemos anunciar para eles: vejam e ouçam os sinais do reino de Deus. Vejam e ouçam que Deus não abandonou a sua igreja. Vejam e ouçam que Deus não abandonou o seu povo. Vejam e ouçam que Deus está conosco. Vejam e ouçam que Deus permanece conosco. E para terminar, quando nós somos afetados por um sofrimento, rapidamente nós desejamos nos isolar, nós desejamos guardar para nós, nós desejamos entrarmos numa caverna e ali ficarmos. João Batista não fez isso. João Batista sai de si e ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai perguntar para Jesus, ele vai expor a sua dúvida para Jesus. Ele não guardou para si a dúvida, o seu sofrimento, o seu problema. Ele não guardou para si a sua tribulação e as suas lágrimas. Ele sai de si e manda os seus discípulos irem para Jesus. E ele faz a pergunta para Jesus. Ele expõe a dúvida dele para Jesus. Ele expõe o coração dele para Jesus. E ele fala: Jesus, és tu mesmo que haveria de vir, ou a gente tem que esperar outro ainda? É um outro que a gente tem que esperar. Então o Evangelho de hoje também nos convida a sairmos de nós mesmos quando nós estamos em dificuldade, a sairmos de nós mesmos, a não nos isolarmos quando nós estamos num sofrimento, com lágrimas, com dúvidas, com problemas, a não nos isolarmos, a irmos ao encontro do outro, a expormos as nossas dúvidas para o outro, a expormos os nossos problemas e dificuldades para o outro, abrir o coração para o outro nos ouvir. E esse movimento de sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, é a proposta do Evangelho. Não vivermos isolados. Por isso que nós vivemos em comunidade. Por isso que o Evangelho de Jesus nos convida a não vivermos isolados, mas vivermos em comunidade, vivermos numa família, vivermos como irmãos, para que a gente possa ter confiança de abrir o coração, de rasgar o coração um para o outro, de partilhar a vida com o outro, de partilhar a dificuldade com o outro, de partilhar as lágrimas e os sorrisos e as esperanças e as dúvidas e as desesperanças com o outro. E é essa proposta que o Evangelho faz para nós nesta manhã: sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro, fortalecendo o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos nos aproximar da mesa do Senhor.